Olá, pessoal! Vamos analisar aqui o índice para que nós possamos operar no dia 6 de fevereiro de 2026. Então, vamos ver o que ele nos conta até o dia 5 de fevereiro de 2026 para ver o que nós podemos fazer no outro dia, né? Então, vamos olhar aqui o Ibov, tá? O Ibov continua dentro da consolidação, o preço continua dentro desta consolidação aqui. Fez uma mamãe grávida, tá? É um inside bar, porque esse candle está dentro deste candle aqui. O corpo do candle não fechou abaixo desta região aqui, ó, tá? Ele não fechou abaixo dessa região. Então, quer dizer, essa região aqui é uma região bastante forte. A hora que ela for rompida, que um candle fechar abaixo dela aqui, nós temos uma grande probabilidade de que o preço desça e corrija toda essa alta que o Ibov fez. Então, o Ibov é o nosso carro-chefe e nós vamos lá agora analisar o índice, que é onde nós operamos. Ele está muito parecido, né? O gráfico é muito parecido, porém, nós temos esta consolidação aqui bem demarcada. É uma consolidação em topo, tá? Precisamos ficar bem atentos para ver o que ele pode fazer. Para ele tomar algum rumo aqui, nós sabemos que nós precisamos que ele saia dessa consolidação aqui, né? De uma forma consistente, né? Ou saia para cá, né? Também de forma consistente, sem pavio. Isso que a gente chama de consistência, certo? O que ele fez no dia de hoje, né? No dia de hoje, nós comentamos que esta região aqui era uma região onde ele tem a tendência de ficar consolidado. Então, vamos colocar lá nos 60 minutos. Opa, desculpa. 60 minutos. Aqui, ó. Lembram que nós comentamos que esta região aqui, nós tínhamos esta consolidação, aqui ele também ficou consolidado, então é uma região que tem a tendência de ficar consolidado. O que aconteceu aqui no final do dia? O preço ficou dentro desta região aqui. Mas o que ele fez no dia de hoje, juntando com a nossa análise para nossas operações? Vamos lá. Nos 5 minutos, nós percebemos aqui, ó, que ele tinha rompido esse topo aqui. E nós comentamos que para ele continuar, para ele vir buscar esta região, nós precisávamos que ele fosse fazendo novas estruturas. Caso contrário, ele poderia descer e romper esta região. A possibilidade dele romper esta região, nós tínhamos duas possibilidades. Uma, ele fazendo um sweep de liquidez nessa região aqui, desta forma aqui, ó, deixa um pavio e o corpinho aqui do candle, certo? Então, fazendo assim. Então, ele capturaria liquidez para continuar subindo. E aqui, se ele fizesse esse padrão aqui, nós iríamos buscar por compra se ele fizesse isso. Ou ele poderia também fazer um padrão de rompimento, certo? Não foi o que ele fez, e aí a gente foi pela opção da continuidade para ir buscar esse ponto aqui em cima, que era o nosso ponto principal. Nós comentamos que tinha um ponto aqui, ó, né? Bem nessa região aqui tinha um ponto de interesse, mas que a nossa região principal era esse ponto aqui. O que ele fez? Ele já tinha rompido aqui ontem, certo? Aí, ele abriu aqui hoje, tá? Ele abriu ali. Ele abriu aqui, ó. Ele veio buscar esse desequilíbrio, vou colocar mais grossinho para nós enxergar. Ele veio buscar esse desequilíbrio aqui, ó. Testou aqui e subiu, tá? Quando ele subiu, o que ele fez? Ele começou a fazer nova estrutura. Vamos deixar o gráfico maior aqui, ó, para nós enxergarmos melhor. Ó, o que ele fez aqui, ó?
Vamos pôr de rosa. Então, ele estava vindo aqui, ó. Ele rompeu aqui, ele veio, testou aqui. Com esse movimento, ele rompeu aqui, ó. Ele voltou, testou esse desequilíbrio aqui. Aí ele subiu. Aí ele rompeu aqui, né? Aí ele voltou. Vamos limpando. Testou o pavio aqui, ó. Subiu, fez um novo rompimento, certo? Voltou, testou daí esse pavio aqui, ó. E daí aqui ele veio. Daí ele rompeu aqui, ó. Daí aqui ele consolidou, que era aquela região que nós tínhamos dito que ele poderia segurar nesta região. Aí, com este movimento, ele rompeu de volta. Então, ele ficou assim, ó. Aqui, aqui, voltou, rompeu, voltou, foi, voltou, rompeu, veio, rompeu, segurou na região aqui, ó, tá? E aí, aqui, ó, ele rompeu. Quando ele rompeu, ele voltou nessa order block aqui, ó, e aqui ele foi buscar o nosso ponto de interesse. Então, o que a gente poderia ter feito no dia de hoje, né? Então, ele abriu aqui, ó, né, rompendo esta região. Daria para ter comprado já quando ele desceu aqui. Aí, o nosso stop estaria aqui. E nós teríamos pego toda essa alta aqui bem tranquilo, bem faceirinho. Agora, ele veio aqui, ele voltou, ele rompeu aqui novamente. Na volta, nós poderíamos ter comprado aqui, que foi a melhor compra, tá? E carregado até lá. Nessa brincadeira aqui, ó, desse ponto aqui até aqui, deu 2.500 pontos, certo? E aqui ele simplesmente bateu ali e derreteu até essa região aqui, mais 2.700 pontos. Foi isso que ele deu de oportunidade hoje para nós, tá? Então, a nossa análise lá do YouTube fechou cravadinho na mosca aqui, ó, no nosso alvo de compra, certo? Porém, ele não rompeu ainda este fundo para ir buscar o nosso alvo na queda, mas a gente não sabe se ele vai cair. Temos que lembrar que ele ainda continua dentro da consolidação, né? E nós precisamos tomar mais cuidado. Amanhã, que é sexta-feira, nós vamos ter o payroll. Então, temos que tomar muito cuidado com o payroll, porque ele pode fazer uma movimentação brusca, tá? O que eu vejo para operar agora aí no dia 6? Está mais complicado de operar o dia 6 aí, porque eu ainda acredito que para nós operarmos, nós precisaríamos que ele rompesse aqui, ó, tá? Para quê? Para daí a gente pegar, fazer isso aqui, ó. Ó, fazer isso aqui, voltar para a gente tentar uma compra e tentar carregar mais para cima, certo? É isso que eu gostaria que ele fizesse se ele for para cima. Ah, mas são muitos pontos. Tá, eu sei que são muitos pontos para cima, mas você vai entrar na dúvida, tá? Agora, se ele vier, tá vendo que aqui eu ainda tenho liquidez, ó? Eu ainda tenho liquidez aqui formada. E aqui, vamos abrir aqui, ó. Aqui eu ainda tenho um desequilíbrio que não foi testado. Nesta região aqui, ó. Ó, aqui eu tenho, aqui eu tenho um desequilíbrio que ainda não foi testado. Então, ele pode sim vir testar aqui, ó, e depois ele subir. Então, tá mais difícil de operar, porque se ele descer aqui, ele vai vir buscar esta liquidez que ele formou aqui, que ele simplesmente parou aqui, ó, né? Então, ele tem liquidez aqui e tem liquidez aqui. Então, ele pode sim vir para baixo, testar esta região aqui e daqui ele subir, tá? Mas está difícil. Então, o que a gente faz, né? Ah, ele desceu.
Quando ele chegar aqui, você vai num tempo gráfico menor, num minuto, no 2 minutos, e vê se dessa região aqui ele começa a fazer estrutura de alta. Se ele começar a fazer estrutura de alta, quando ele voltar, você acha um ponto de interesse, né? Faz a compra e tenta carregar até essa consolidação aqui novamente, né? Para ver o que ele pode fazer, certo? Agora, se ele resolver que ele vai para cima, né? Ele não rompeu aqui nenhum fundo, tá? Então eu preciso que ele rompa esse topo aqui para depois eu tentar fazer uma compra. Então, o rompimento desse topo aqui é essencial para que a gente faça uma compra. Lembrando que aqui, ó, nós também temos um desequilíbrio. Tá? Ó, que ele pode vir aqui, preencher o desequilíbrio e voltar e cair. Por quê? Porque num tempo gráfico menor, se vocês forem ver, aqui, ó, eu tinha liquidez e ele veio com desbalanceamento, ele rompeu, ele pode voltar aqui e testar. Se nós traçarmos uma fibo desse fundo aqui, nesse topo aqui, ó, tá? Essa região é a região dos 50%. Então, ele pode sim voltar nesta região aqui, considerando essa microestrutura aqui, tá? Que ele rompeu esse fundo aqui. Então, ele pode vir testar esta região aqui e cair. Então, esta região ali, vamos colocar nos 60 minutos. Ó, seria aqui, ó, se nós pegarmos esse candle aqui, ó. Ó, olha que região interessante, né? Aqui é o 61.8, né? Desse candle aqui. Muitas pessoas não usam o 61.8, mas eu gosto de usar o 61.8. Lembrando que aqui, ó, nós temos uma resistência. Vamos tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma resistência. Ele fez liquidez e agora essa liquidez aqui é resistência. Isso aqui é um pavio, ele veio buscar o pavio, tá? Ele passou dos 50% do pavio. Então, eu ainda acredito que ele suba um pouquinho mais para depois ele voltar a cair para pegar essa liquidez aqui, ó. Tá? Para pegar essa liquidez. Então, tem que ficar prestando muita atenção, né? Como que ele vai abrir no dia de amanhã. Eu não vou operar amanhã, não estarei na tela, né? Mas no final da tarde eu vou fazer a análise e também vou postar no canal do YouTube a análise completa. Espero que vocês consigam aproveitar, aprender um pouco e a gente também está aberto aí algumas perguntas e também algumas críticas construtivas. Espero que vocês consigam fazer ótimas operações e sucesso para todo mundo.